O Brasil tem um potencial gigantesco em hidrogênio verde competitivo, né? Que na verdade seria custoso mais do que o previsto esse hidrogênio verde. Porque nós sabemos que o Nordeste é uma região de escassez de água. A gente tem a oferecer, né, esses biocombustíveis que podem acelerar esse processo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EJUPcast, o podcast da EJUP, Educação Jurídica. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da EJUP um grande amigo. Aliás, tenho feito grandes amigos nessa jornada. Caio Cavalcante é um desses grandes amigos que eu tenho feito, tenho tido a oportunidade de conviver com pessoas como você, de conhecer e conviver, Caio. Caio Cavalcante, que é CEO e fundador do EVEX, e ele vai falar para vocês o que é o EVEX, um evento sensacional do setor de energia. É também paraibano, nosso vizinho aqui da Paraíba, é mestre em Direito, é graduado em Direito, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, né, Caio, de Coimbra. Oi. E doutorando também pela Universidade de Coimbra em Direito Público, e é um prazer enorme receber você aqui, estou muito feliz que você tenha vindo. E eu queria que você cumprimentasse a nossa audiência, os nossos espectadores, e falasse um pouquinho para começar sobre o que é o EVEX. Bom, primeiramente, muito obrigado, Rossanda, por essa introdução muito gentil. Você é uma pessoa e profissional extremamente generosa e competente, que eu admiro muito. Então, para mim é uma imensa honra e alegria estar aqui na EJUPcast, participando de uma conversa que espero seja muito agradável, como sempre temos, né, na vida real. E também gostaria de cumprimentar o Leonardo Pivoto e o Roberto também Pivoto pelo convite. A todos vocês da EJUPcast, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso EVEX e a nossa trajetória. Também gostaria de cumprimentar todos os espectadores e dizer que é uma alegria falar. É sempre uma honra e um privilégio falar sobre o EVEX, que se tornou o projeto da minha vida. Então, o EVEX em si, já aproveitando aqui já para adentrar na pergunta, o EVEX é uma plataforma de inteligência, cooperação estratégica e negócios que tem por objetivo principal acelerar a transição energética e novas tecnologias do setor na região ibero-americana. Ou seja, nós atuamos principalmente envolvendo os principais agentes dos setores energéticos do Brasil, de Portugal, da Espanha e de outros países latino-americanos. A plataforma foi fundada em 2020, em pleno ano pandêmico, e apesar de ter sido um ano muito desafiador para todos, o evento conseguiu reunir já no seu primeiro ano importantes lideranças e autoridades do setor do Brasil e do Portugal, e foi crescendo ano após ano, e hoje nós já estamos indo para a 7ª edição do EVEX, ou seja, e com muita gratidão por estarmos consolidando mais que um evento, né? Uma plataforma de liderança e integração energética nesse contexto ibero-americano. Caio, você tem uma formação técnica muito sólida, né? Especialmente no setor de energia. Mas, diferentemente da maior parte dos técnicos, você resolveu empreender, criando a plataforma do EVEX. E quando você optou por esse
quando esse seu lado empreendedor aflorou, né? É porque é muito comum as pessoas dizerem que o lado técnico nem sempre é compatível com o lado empreendedor, e você demonstra que você tem as duas competências muito bem desenvolvidas. Eu queria que você dissesse aqui para quem nos assiste, que é muito importante até para que as pessoas possam entender melhor, como é que a plataforma une agentes, une pessoas, porque a plataforma consegue unir agentes que pretendem investir no setor de energia e muitas vezes as autoridades, né, que vá fazer isso de forma... É um ambiente de bastante networking. Então, como é que você consegue promover essa participação, né? Essa coparticipação, digamos? Então, Rosana, a gente tem alguns eixos de atuação, né? O primeiro deles, o carro-chefe, digamos assim, são os eventos. Nós temos eventos anuais que acontecem em âmbito virtual e presencial. Nós temos, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, em Portugal, e o evento também virtual. Então, nós temos esse eixo, que é um eixo principal de atuação do EVEX, onde a gente consegue congregar, né, em um ambiente de alto nível as principais lideranças, autoridades e especialistas de Portugal, do Brasil, da Espanha e de outros países, como eu mencionei, do eixo ibero-americano. Outro eixo de atuação nossa nós atuamos como facilitadores de protocolos de colaboração técnica entre entidades do Brasil e de Portugal. Para você ter um pouco da dimensão do que estamos falando, na última edição do evento do EVEX Lisboa, em Portugal, a EPE, nós promovemos 2 importantes protocolos com a EPE e a ADENE. A EPE, para quem não sabe, é a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, com a EPE e a ADENE, que é a Agência para a Energia de Portugal, e o outro entre a EPE também e o LINEG, que é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal. Foram 2 protocolos de colaboração técnica firmados e assinados durante o nosso evento em Lisboa, e esses 2 protocolos representaram um marco histórico na cooperação energética entre os 2 países, e em diversos temas, como um deles, que é muito importante citar, a pobreza energética. Então, inclusive, os primeiros avanços, resultados desse protocolo firmado ano passado serão apresentados em um painel específico no nosso próximo evento, que será realizado em João Pessoa, o EVEX Brasil, nos dias 1 e 2 de julho. Sem dúvida, para o Brasil, esse protocolo é importantíssimo, porque a EPE é um centro de pesquisa importante, né, e que gera grande parte do conhecimento de energia que se tem hoje no Brasil. E, obviamente, se através desse convênio ela consegue adquirir mais conhecimento de know-how através de mercados maduros, como o mercado da Europa, sinceramente, uma grande iniciativa, exitosa, tenho certeza, pois é, que partiu da EVEX, né? Exatamente, a gente tem muito orgulho desse marco e vem mais protocolos por aí. A gente está facilitando também um novo protocolo entre a ADENE, que é a Agência para a Energia de Portugal, e o CEAR, da UFPB, que é o Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. E também temos outros em andamento, inclusive um que está para ser divulgado, que envolve o próprio EVEX. Então, a gente não pode ainda dar maiores detalhes, mas assim, a gente está também passando de facilitadores também para próprios agentes ativos aí desses protocolos. Agora, eu queria que você dissesse para quem nos assiste que tiver interesse em participar, porque eu, inclusive, quero dizer a você que está nos assistindo que já tive a oportunidade de participar de 3 desses eventos, um deles virtual e 2 presenciais. O nível de discussão é altíssimo, é muito bom. Você sai de um evento como esse com a sua mente aberta e adquirindo conhecimento das mudanças e das questões que estão sendo discutidas ali, dos estudos que estão sendo produzidos,
e sai muitas vezes com a informação muito fresca do que está sendo produzido em termos de normas, porque a energia a gente sabe que é uma área muito regulamentada, extremamente regulamentada. É uma área regulamentada, um setor regulamentado, e as normas mudam, né? É um problema para quem atua, mas é uma realidade, né? E os normativos eles vão surgindo e é importante que você se mantenha atualizado. Além disso, é uma oportunidade de networking muito importante. Eu sinceramente sou muito fã do EVEX e dentro do meu escritório sou uma defensora assim, para que nós apoiemos o EVEX, porque esses polos de discussão técnica, eles são importantes para quem investe, para quem autoriza o funcionamento e para quem, como eu, atua como advogada do setor. Então, eu tenho sido uma defensora incansável dentro do escritório para que o escritório se mantenha apoiando o evento. Mas eu sei que muitas das discussões propostas nesses eventos do EVEX, elas estão muito ligadas, e é o assunto da energia, da vez e da hora, sobre a transição energética. E a transição energética, nós conversávamos antes daqui, é um ambiente muito, muito grande para a gente especificar que tipo de assunto, e eu sei que você tem painéis relativos a vários assuntos, mas existem assuntos que são os assuntos da vez, os assuntos da hora. Por exemplo, eu diria, e nós conversávamos antes, que a abertura do mercado de energia hoje é um assunto da vez, até porque esse ano o mercado vem se abrindo, né, para comércio, para indústria, e daqui a pouco o próprio consumidor, que antes ficava vinculado ali, aquela distribuidora, a única distribuidora. Como é que você está vendo essa transição, né? Porque é óbvio que é um processo de transição em que o consumidor ele vai ter liberdade de optar, de escolher sobre quem é que vai oferecer e lhe prestar esse serviço. Como é que vocês do EVEX estão percebendo esse momento? É um movimento muito importante, né, para o setor. É um momento também extremamente desafiador, né, porque é um passo muito grande, né? O setor de energia vai passar agora por movimentos que o setor de comunicação com as empresas de telefonia, as empresas passaram por isso, né, no passado. A internet também foi assim. E agora chegou a vez da energia chegar para os consumidores de baixa tensão, né, com essa abertura integral do mercado que está em andamento já. E nós vamos dar um enfoque muito especial no nosso próximo evento, que será o EVEX Brasil, em João Pessoa, nos dias 1º e 2 de julho. Nós, com uma parceria inédita com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, vamos promover um fórum CCE para discutir exatamente a abertura do mercado e também outros temas de interesse, como certificação e rastreabilidade do hidrogênio verde. Então, assim, as oportunidades são imensas, isso tanto para quem atua no setor, as empresas, os investidores, mas também tem os seus desafios. Essa troca que a gente faz de experiências com Portugal e Espanha é extremamente valiosa nessa seara, porque Portugal e Espanha possuem o MIBEL, que é o mercado ibérico da eletricidade, que é um mercado totalmente livre já há muitos anos e que já passou por muitos dos desafios que nós estamos a enfrentar agora e que vamos passar nos próximos anos. Então, essa troca de conhecimentos e experiências que o EVEX proporciona nesse tema é muito vantajosa para nós, brasileiros, porque permite que a gente adquira um pouco da experiência ibérica nesse tema e que é muito avançada, né, em termos de regulatórios, em termos de volatilidade de preços, em outras questões e dinâmicas, como segurança de mercado também, resiliência financeira. Então, eu acho que esse fórum será muito
essencial para todas as empresas que atuam e comercializadoras e todas do setor que também estão de olho nessa oportunidade que está surgindo, né? Caio, eu ia lhe dizer, inclusive, que você está dizendo que vai ser, eu diria mais, eu diria que tem sido, porque desde que o EVEX começou, você tem trazido autoridades portuguesas, espanholas, para discutir com as autoridades do Brasil, e como a Europa já tem um mercado amadurecido, né, em vários dos assuntos que nós nos iniciamos, agora, eu tenho a impressão que essa troca de informações ela vai ajudar muito para que equívocos cometidos na abertura do mercado de telefonia, que a gente sabe que foi um período em que se enfrentou muitos problemas, né, pela inexperiência, e claro, continuaremos inexperientes no mercado, na abertura do mercado de energia, porém teremos uma parceria, eu posso assim dizer, não é? Porque a partir desses encontros do EVEX, tem havido uma colaboração, ainda que informal, eu tenho percebido isso, tem havido uma colaboração, ainda que informal, das instituições portuguesas com as instituições brasileiras, e eu não tenho dúvida que os desgastes e os problemas na abertura do mercado de energia serão menores do que os desgastes enfrentados na época da abertura do mercado de telefonia, né? Que foi um período... Com certeza. E os agentes, a governança do setor, né? A própria CCE tem trabalhado fortemente, né? Em promover o melhor ambiente aí de abertura possível para todos os envolvidos. Então, as suas palavras eu concordo em número, gênero e grau. Realmente a experiência deles, né, ibérica, vem a tornar os nossos desafios, não diria mais fáceis, mas ter uma base, né, onde a gente possa ver e se espelhar para seguir determinado caminho é muito bom, né, é muito válido do que seguir numa rota totalmente às escuras, né. Caio, você acha que o consumidor brasileiro, ele está atento a essa transição? Você acha que o consumidor, que tem havido informação suficiente para que o consumidor saiba que a partir agora né, porque nesse primeiro momento vai estar muito voltado para comércio, indústria, né? Mas daqui a pouco, acho que 2027, já daqui a pouco começa para o consumidor normal, pessoa física, aquele de baixa tensão, que tem um consumo de energia pequeno. Você acha que tem havido uma divulgação suficiente para que o consumidor esteja atento a esse direito que ele vai ter de optar por quem é que vai melhor lhe prestar o serviço? Esse é um dos principais desafios, né? Que a gente passa pela questão da literacia energética, né? E como também educar esse consumidor sobre as novas possibilidades que ele tem nesse novo formato. Para você ter uma ideia, Rosana, os meus amigos que não são da área, quando me perguntam sobre o que é o EVEX, e eu digo que é um evento na área de transição energética, poucos deles sabem o que é transição energética. Então, assim, a grande mídia tem feito, de algum tempo para cá, recente, campanhas, propostas veiculadas em mídias nacionais de grande escala, voltadas para isso, né, para a educação do que é transição energética, que é muito mais do que transitar de um sistema poluente para um sistema de baixo carbono, é muito mais que isso, envolve várias outras oportunidades e desafios, e que muitos deles têm o consumidor como centro dessa mudança, né? Então não adianta a gente falar em algumas questões importantes, como a questão da transição energética, sabendo de todo o potencial que o consumidor vai ter agora, como escolher de quem comprar a sua própria energia, de comparar preços, etc. Se ele não tiver realmente bem educado, sabendo do potencial, do poder que tem em mãos, de como usar isso, realmente todo esse potencial pode não ser atingido no seu ápice, né? Então, realmente, isso é uma questão que deve ser trabalhada mais fortemente para que os consumidores de baixa tensão, né? A gente está falando aqui de baixa tensão, tenham acesso mais a essas vantagens
e benefícios de escolher a sua energia mais barata, a sua melhor proposta no mercado. Caio, você falou, e aí falando do consumidor, né? Falando do hipossuficiente mesmo, você falou nesse convênio que a EPE está fazendo com Portugal, e que tem por objetivo trabalhar a pobreza energética. O Brasil já tem alguns programas, o programa Luz para Todos, por exemplo, é um programa que dá prazo para que as distribuidoras de energia, que ofertou prazo para que as distribuidoras de energia elétrica fossem levando energia para os rincões mais distantes, que não possuíam energia. Então, aparentemente, se pensa que já existia um programa que levaria energia para todos, que tem o nome de Luz para Todos. E aí, no que consiste esse convênio que trata da pobreza energética? Bom, aí eles estão discutindo, né, várias formas de como os dois países podem colaborar com suas próprias experiências, né? Vale mencionar o programa também, você falou de Luz para Todos. Isso, exatamente. É um programa já do Brasil. E tem um recente agora que é o gás, que envolve o gás, que é o gás, não me recordo agora, mas é um programa do governo federal. Sim. Né, que tem investido bastante nessa democratização, né, do acesso ao gás. Então, é um dos pontos que creio que serão abordados. Mas há diversas questões que vão ser apresentadas ainda durante o evento e que eu mesmo vou ter a oportunidade de conferir ao vivo e a cores essa troca, que até o momento há pontos que eu não posso mencionar por questões do protocolo, claro, mas que vão ser publicitadas durante o nosso evento no dia 1º de julho. Vai ser um painel na parte da tarde, que vai tratar justamente sobre o pulsar dessa cooperação, essa aliança ibero-americana em prol da pobreza energética. Mas o que eu posso adiantar é que existem várias frentes de cooperação e de colaboração para combater, sobretudo, a pobreza energética, principalmente em um país com dimensões do Brasil e que temos uma abundância extrema de recursos naturais, e o nosso grande desafio está em como gerir tanta riqueza natural, né? E fica o contraponto aí, gerir tanta riqueza natural e ter tanta gente ainda sem acesso à energia elétrica. Pois é. E energia, quando a gente pensa em energia, as pessoas pensam tão somente nessa forma tradicional, né, de produção de energia. Mas existem inúmeras outras formas de produção de energia, inclusive com os biocombustíveis, que nós também conversávamos sobre isso antes, inclusive com os biocombustíveis, né, que o Brasil também é muito rico e capaz de produzir biocombustíveis, e eu sei que esse é um dos assuntos que serão tratados no EVEX, e aí seria muito interessante que você pudesse nos falar um pouco sobre como o EVEX vai tratar, né? Porque eu fico encantada com a oportunidade que você está trazendo, que você tem trazido através do EVEX, porque nós temos o produto para oferecer e você traz o mercado consumidor da Europa para essa discussão. Então, como é que o EVEX, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, como é que essa cooperação acontece. E aí eu já não falo de uma cooperação técnica, mas de uma cooperação de mercado mesmo, né? Entre Brasil e Europa. Nessa temática dos biocombustíveis, a gente tem uma grande oportunidade aí de cooperação Brasil, Portugal e Espanha nesse contexto ibero-americano, nessa ponte que a gente promove, sobretudo na rota da exportação do hidrogênio verde, né? Porque nós temos o Brasil tem um potencial gigantesco em hidrogênio verde competitivo, né? Devido às particularidades da nossa energia eólica e solar. Então, e por outro lado, Portugal oferece a porta de entrada para a Europa através do Porto de Sines e oferece também a demanda para esse hidrogênio, né? Através da Europa, desse porto, através dessa, enfim, a rota, né? De exportação ideal, uma rota muito boa para que isso realmente avance, para que esse mercado avance e tenha, sobretudo, uma troca ali
em termos de certificados de origem, certificados desse hidrogênio, e que haja realmente uma evolução desse importante vetor que tem enfrentado os seus obstáculos aí, desde que começaram as discussões, desde que o mercado começou a olhar com olhos muito promissores, né? Já passou por altos e baixos, mas a gente está vendo com bons olhos aí essa troca de conhecimentos e experiências que a gente vai ter no EVEX já agora. O EVEX Brasil em João Pessoa, um painel, ele vai falar sobre a questão também do ritmo das moléculas, sobre os combustíveis de baixa emissão de carbono, e aí também se inclui a gente também vai falar sobre hidrogênio verde nessa temática, porque a gente tem uma vasta gama, agora indo para os biocombustíveis como todo, a gente tem uma vasta gama aí de etanol, biodiesel, biometano, o SAF, que é o combustível para aviação, e a Europa está sedenta por esses temas, por essas fontes e por esses biocombustíveis como um todo, porque eles têm metas super, não sei se a palavra certa é agressiva, mas são metas muito, está me faltando a palavra, metas muito ambiciosas, cheguei à palavra, metas muito ambiciosas de descarbonização de setores difíceis, como são os setores, a indústria, os transportes. Então a gente tem a oferecer, né, esses biocombustíveis que podem acelerar esse processo dessa descarbonização de setores difíceis. Caio, na semana passada esteve aqui conosco o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, Hugo, e nós conversamos muito sobre hidrogênio verde, sobre transição energética, sobre licenciamento, sobre todos os temas, né? E ele muito empolgado com a participação do Estado do Rio Grande do Norte nesse processo de transição energética, em razão dos nossos do nosso potencial, né? Do potencial que existe aqui. Mas há também uma discussão, e há quem pense e critique a questão do hidrogênio verde quando ele sai do Nordeste, porque para o hidrogênio verde é preciso que a água esteja limpa, né? Vamos usar um termo assim para que as pessoas que nos escutam entendam, né? É preciso que a água... E aí, às vezes, as pessoas entendem isso como se fosse água potável, aquela que vai ser consumida pela população, né? E nós tratávamos desse assunto. O hidrogênio verde, ele parte da água, mas aí existem processos de dessalinização, existem processos de pureza dessa água para que ela possa ser aproveitada, porque nós sabemos que o Nordeste é uma região de escassez de água, né? Que tem uma escassez de água muito grande, e algumas pessoas se chocam ao saber que o hidrogênio verde, ele parte da molécula da água. Nesse aspecto, assim, as discussões do EVEX, o que é que elas trazem e tratam sobre esse aspecto específico? Se por um lado nós temos a fonte da energia, né, energia solar, energia eólica, que é uma energia limpa, que vai impulsionar essa eletrólise da água, se é assim que se diz, mas por outro lado, esse processo para você tornar essa água viável para o hidrogênio verde, isso não encareceria? E nas discussões trata-se sobre isso? Rosana, você realmente tocou no ponto que tem sido muito discutido, né? Mas alguns especialistas têm defendido que ainda assim é viável, né? O hidrogênio é competitivo. Como eu disse anteriormente, vários países, vários mercados diferentes tiveram momentos e olhares diferentes. No início, com muito mais ambição e com um olhar mais focado realmente no desenvolvimento do hidrogênio verde. Depois vieram algumas teses que acabaram por desanimar um pouco o mercado, né? Veio a questão do alto custo, que na verdade seria custoso mais do que o previsto, esse hidrogênio verde, mas
Outros países, como China, Alemanha, têm desenvolvido bastante, né, as tecnologias necessárias para a produção. E o Brasil é um deles que através da Associação Brasileira do Hidrogênio Verde, da indústria de hidrogênio verde, a BIV, que é liderada pela nossa estimada Fernanda Delgado. Ah, tá. A Renata, a Renata estava na liderança da Abiogás, que é a Associação Brasileira do Biogás, mas agora ela saiu da associação e está, se eu não me engano, a desenvolver atividades de consultoria. E a Fernanda Delgado, voltando, que é CEO da BIV, tem feito um trabalho belíssimo, né, Tenho visto, inclusive, tenho acompanhado. Troca de conhecimentos, de discussões estratégicas, de participação em vários fóruns internacionais, fóruns específicos que tratam sobre essa questão do desenvolvimento do hidrogênio verde, como o hidrogênio verde realmente pode ser criado, né, um mercado que de fato seja vantajoso para todos os investidores e todos os países. E tem inúmeras vantagens, né? E o Brasil, como eu disse anteriormente, tem aqui mais um forte caminho para ser apostado. E nós temos o que torna o hidrogênio verde de fato, né? Que são as energias renováveis, a energia solar, a energia eólica, né? Como você bem mencionou. Então, eu acho que realmente o Brasil ele tem essa capacidade produtiva de hidrogênio verde muito, muito grande, não tenha dúvida. Exatamente. E com relação a essa... Como é que já existe hoje, você tem conhecimento se esse mercado já começa a funcionar, se já existem interessados? Porque eu tenho lido que esse mercado ele ainda precisa ser regulamentado, né? E essa regulamentação ela está demorando. Então existem aqueles investidores que já têm interesse em adquirir o hidrogênio verde vindo do Brasil, mas nós ainda estamos demorando um pouco em relação à questão da regulamentação. Você acha que, como você tem... E aí a pergunta é um pouco técnica no sentido legislativo, né? Mas como eu sei que você caminha por todas as instituições, discutindo, conversando, convidando e participa das discussões, não só aqui, mas também como da Europa, essa regulamentação, será que ainda demora? Será que ela está vindo? Como é que o Brasil está se comportando? Você acha que nós estamos acompanhando na velocidade que o mercado anseia? A gente já tem um marco legal que foi promulgado, né? Acho que em 2000, se eu não me engano, foi no ano passado, no início do ano passado ou no ano anterior, do hidrogênio verde. Ali, né? Que precisaria da regulamentação. Exatamente. Então, o estado do Rio Grande do Norte, nós estamos aqui, né? Foi um dos primeiros estados a criar o seu próprio marco, né? Então, eu vejo é mais um desafio mesmo daquela questão do interesse de olhar realmente para o potencial da fonte do hidrogênio, dos desafios que estão sendo elencados, estão sendo enumerados e as soluções que estão sendo apresentadas, sobretudo, para que realmente haja esse interesse maior da regulamentação e também dessa potencialidade que existe do nosso hidrogênio verde, da exportação desse hidrogênio verde para o exterior, né? Obviamente para o mercado, no nosso caso, que a gente mais olha, no europeu. Caio, o EVEX tem sido, desde a sua concepção, eu diria, né? O EVEX começou na pandemia, começou na forma virtual e hoje essa potência de discussão do mercado de energia. E eu tenho acompanhado e visto as discussões profundas, as imensas discussões que têm sido travadas ali. Isso, sem dúvida, tem ajudado muito, né? Porque é um ambiente em que você vê investidores, pessoas que têm interesse em investir, discutindo ali com quem vai abrir os caminhos, né? Em razão da regulação. Então, obviamente, que o gestor público ele não pode agir
além do que a lei o autoriza, né? Então, até para que o Estado, a União, os municípios, eles consigam tratar desse assunto, né? É importante que eles entendam como é que o mercado está funcionando, para que a legislação ela atenda aos anseios do mercado. Mas eu conversava com você antes de nós entrarmos no estúdio, que eu acho que o EVEX é um ambiente em que é possível que se traga outros atores da administração pública, ou pelo menos do Estado, e Estado entenda-se não enquanto ente público, né? Um outro poder, eu diria que talvez o poder judiciário, porque o que acontece muitas vezes, e você me disse que há essa intenção, né, de você convidar autoridades do poder judiciário para essa discussão, porque tem sido muito comum o mercado de energia atuar de acordo com a regulação que o Estado impõe aos investidores, e o investidor faz todo o seu dever de casa, mas de uma hora para outra ele se vê impedido de atuar, seja porque uma licença vem a ser questionada no judiciário, seja porque um determinado contrato é firmado de uma forma, daí a pouco o governo vai e regulamenta de outra forma, e aquele seu contrato firmado naquela ocasião começa a enfrentar desafios, e muitas vezes desafios, e na maior parte das vezes, desafios financeiros, desafios de complexidade na operação, que a gente sabe que o setor energético é um setor extremamente complexo do ponto de vista operacional. E você me disse que a intenção do EVEX é trazer o judiciário para essa discussão também, né? Que eu acho que é um grande avanço, e eu não sei se você já tem os nomes do judiciário, como é que estão esses convites, quem é que vai estar lá com a gente. Quando eu digo com a gente é porque eu pretendo estar lá. Nós sim, com certeza, a gente tem essa intenção de cada vez mais envolver autoridades do judiciário. Temos sim já convites em andamento, em negociação que eu falo é a questão das tratativas mesmo, né, de ter essas autoridades no nosso evento. Contei em bastidores para a Rossana uma presença ilustre que poderá estar no nosso evento em João Pessoa, mas por questões de descrição no momento a gente não pode revelar. Esse anúncio vai ser feito ainda publicamente no momento certo, mas o que eu posso assegurar e antecipar é que realmente teremos a presença e participação de mais autoridades do judiciário, inclusive do judiciário, né? E nomes confirmados já para atender por outra esfera. O seu questionamento, nós temos a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, com a autoridade regulatória, a Agnes da Costa, confirmada para o evento. Temos a outra autoridade, que é o Nelson Lage, presidente da ADENE, que é a Agência para a Energia de Portugal. Temos também o presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético de Portugal, que é o Alexandre Fernandes. Nós provavelmente teremos também a presença de autoridades políticas e governamentais que estão sempre nos nossos eventos aqui. Em Natal, nas 2 últimas edições, a gente contou com a presença e participação da governadora Fátima Bezerra. Então, isso deve se repetir com o governo do estado da Paraíba também, nesse nosso próximo evento em João Pessoa. Temos uma participação confirmada já de importantes executivos e CEOs de grandes companhias, como o Daniel Slaviero, CEO da companhia energética a Copel, a Companhia Energética do Paraná, o Alexandre Ramos Peixoto, que recentemente ele era diretor-presidente da CCE e agora ele assumiu a presidência da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Então ele é o novo presidente da CEMIG e também estará conosco em João Pessoa. Então a gente vai conseguir reunir aí esse grupo multifacetado, como você mencionou que a gente costuma fazer tão bem, e também incluindo a participação do judiciário nessas pautas tão essenciais para o avanço das tecnologias e, sobretudo, da transição energética no contexto ibero-americano. Pois é, eu diria
eu diria, Caio, que essas presenças, elas, muito mais do que enaltecerem o evento, porque você pode olhar para isso de uma forma até, como é que eu diria, vaidosa, né? Por você conseguir trazer todas essas autoridades. Mas eu tenho dito que a vinda dessas autoridades para o evento, ela traz para o evento uma possibilidade de estabelecimento de compromissos ali muito grande, como você já tem feito, né? Eu tenho presenciado os inúmeros termos de colaboração técnica que vocês têm firmado durante o EVEX aqui no Rio Grande do Norte. Foram firmados bons termos de colaboração, não é? Eu me recordo muito bem. E quando você traz o judiciário para esse evento, é importante a vinda do judiciário, porque o setor de energia é um setor muito específico. Então, o juiz, o promotor de justiça, o procurador federal, que aliás eu acho que vocês devem procurar trazer também, porque você investe naquele setor. Aí vem o Ministério Público muitas vezes e ajuiza uma ação civil pública buscando muitas vezes a anulação de um determinado ato que se praticou ali, né? Então é importante que eles entendam a complexidade do setor e eles analisem aquele caso com as especificidades do setor e com as dificuldades que o setor enfrenta para se manter, porque não brinque não, né? Que Agnes, por exemplo, diretora da agência, da ANEEL, inclusive foi minha professora no MBA que fiz pelo IDP, e ela tem um conhecimento profundo do setor de energia, obviamente, decide sobre isso, né? Todas as terças-feiras de manhã, eles estão lá julgando os processos e você percebe o quão inteirada ela está do setor, por óbvio, mas é importante e às vezes as decisões tomadas ali no âmbito administrativo, por vezes, elas são questionadas judicialmente, e nem sempre o judiciário está apto, e aqui com todo respeito, eu não estou querendo dizer que o judiciário não está apto do ponto de vista técnico, jurídico, porque seria uma ignorância dizer isso, mas eu quero dizer que ele não está apto, por vezes, a atuar naquelas questões que são muito específicas do setor elétrico. Então, no momento em que você traz esses atores para o seu evento, você está ampliando a capacidade de resolução de conflitos que o setor possui, né? Então, eu quero lhe parabenizar por essa sua iniciativa. Eu confesso que sou uma fã do seu trabalho, da forma como você tem conduzido o seu trabalho, Caio. Eu me lembro de estar com você em São Paulo, num evento realizado pela Abeólica, e vi o quanto você é uma pessoa hoje respeitada no setor, você conhece todas as pessoas do setor, você tem um trânsito importante, lícito nesse setor, um trânsito respeitado nesse setor, e isso são coisas, às vezes, que você demora anos para construir, e você está construindo isso. Ora, eu estive com você há 1 ano, 2, nesse evento, então, quer dizer, fazia o quê? 5 anos que você estava atuando nessa seara, né, de discussão técnica, e eu já consegui perceber o quão respeitado você já é. Significa dizer que isso é resultado de um trabalho sério, né, de um trabalho que vem sendo realizado com afinco, com foco, né, e acima de tudo acho que com ética, que isso é muito importante nesse mercado hoje, né? Com certeza, Rossana. Você, como eu mencionei no início, o EVEX acabou se tornando um grande projeto da minha vida profissional enquanto empreendedor, que passa pelas dores de empreender do mercado, e todos os frutos que a gente vem colhendo com o EVEX é resultado de muita dedicação, de muitas horas sem dormir, planejando, programando e organizando o melhor espaço possível para que todos
todas essas pessoas importantes, agentes públicos, autoridades governamentais, CEOs, executivos, tenham realmente um ambiente qualificado onde possa haver realmente essa colaboração que seja benéfica para todos. Mas isso, Rosana, não seria possível sem um apoio fundamental de grandes nomes do setor que acreditaram no EVEX, que vestiram a camisa do EVEX comigo e nos apoiaram desde o princípio. Eu posso citar aqui Maria João Rolim, que ela apoiou tanto o nosso evento, que a gente nomeou ela como embaixadora do EVEX. Grande referência. Exatamente. Né? O próprio Alexandre Ramos, que assumiu como presidente da CEMIG, foi outra pessoa, outra personalidade do setor, respeitada, que também viu o potencial dessa nossa ideia de tornar o EVEX uma ponte, né, de colaboração, de negócios e de troca de conhecimentos e experiências entre Brasil, Portugal, Espanha e Europa. O André Pepitone. André Pepitone é um paraibano, inclusive, né? Uma referência em energia, foi diretor também da ANEEL. Então, acho que... O André Pepitone, um grande incentivador, se tornou um grande amigo e foi uma das pessoas responsáveis por me incentivar a levar o EVEX Brasil para João Pessoa este ano. Então, o André, um grande parceiro também que acreditou, e obviamente as empresas, os escritórios de advocacia, né, as empresas Itaipu Nacional, que sempre está com a gente, apoiando, patrocinando, grandes empresas como CEMIG, Copel, a própria CCE agora, e escritórios de advocacia, como o NDF, né, que apoia o EVEX, o Rolim Advogados, o Caputo Bastos de Serra, do nosso amigo Wagner. Do Wagner. Então a gente tá rodando, tudo isso, Rosana, não é merchan, não, é para agradecer mesmo todas essas pessoas, essas instituições sérias e competentes, empresas, né, como a Dene também, o Lineg, enfim, são inúmeras que eu não consigo mencionar todas, que acreditaram no nosso trabalho, nos deram força para chegar aqui, já na 7ª edição, com o EVEX sendo reconhecido como um dos principais fóruns de integração e liderança energética no espaço ibero-americano. Pois é. Aqui nós temos um espaço, a EJUP é um espaço voltado para a educação jurídica, mas não especificamente para o advogado. Educação jurídica profissional, daí o nome EJUP. Então, nós temos aqui engenheiros que nos assistem, né, que assistem às nossas aulas, os nossos cursos. Nós temos aqui engenheiros ambientais, nós temos pessoas de diversas áreas que precisam de um conhecimento jurídico para que elas possam desempenhar as suas funções. Eu quero aqui de antemão convidar você, caso você, com todo o seu potencial, para que você possa ser um dos nossos experts. Seria uma honra imensa tê-lo aqui na EJUP. E eu quero convidar você que está nos assistindo, caso esse nosso bate-papo, essa nossa conversa interesse a você ou interesse a alguém que você conhece, que tem interesse em investir na área de energia, que tem interesse em frequentar ambientes em que se discute energia, então mande esse vídeo para essa pessoa que você conhece e divulgue esse nosso podcast. E aí eu quero mais uma vez convidar quem está nos assistindo a participar do EVEX. Na verdade, eu vou deixar que você faça esse convite, dizendo os dias novamente do EVEX que vai acontecer, do EVEX Brasil, que vai trazer convidados da Europa, não é? Sim, Caio. E aí você podia falar aqui para o nosso... Antes de olhar aqui diretamente para os nossos espectadores, eu gostaria de parabenizar você, todos os sócios aqui presentes que estão aqui nos bastidores. Inclusive nosso querido Vitor, que está aqui com a gente, nosso diretor. Exatamente, o Vitor e os demais, o Léo, enfim, o Roberto, por essa iniciativa, né, da educação jurídica, mas multidisciplinar, interdisciplinar, não é? Então, assim, que o mercado de trabalho está cada vez mais
com um olhar multifacetado. Então é muito importante trazer aqui profissionais com diversas bagagens e diversas experiências e uma responsabilidade, viu, Rosana, de sentar nessa cadeira de que, apesar do EJUPcast ser um projeto recente, digamos assim, né, já passaram por aqui, por essa cadeira aqui, importantes lideranças. É verdade. Meu amigo José Marcelo, né? O Werner, que é o presidente do IMA, acabou de passar por aqui também. Enfim, entre outros grandes nomes. Então, para mim, realmente... Hugo, secretário, já tivemos por aqui, tivemos aqui grandes nomes do empresariado aqui do estado, Paulo e Paula, já tivemos aqui José de Lima, que é uma autoridade do Ministério Público do Trabalho, que foi o chefe da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília, que chefiava todos os promotores e procuradores de justiça do trabalho do Brasil, e hoje está no CNJ, hoje é ministro do CNJ, então já trouxemos aqui... Ou seja, vocês vêm aí confirmar o que eu já estava antecipando, né, na minha fala, de que realmente é um privilégio, uma responsabilidade e realmente uma oportunidade de estar aqui sentado nessa cadeira, principalmente por estar tendo a oportunidade de olhar, né, virtualmente, digitalmente, enfim, não sei qual é o termo correto, com os espectadores, e vocês darem essa oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento de diversos temas de uma forma tão plural e de uma forma tão confortável. Isso é muito importante e necessário para o setor. O EVEX também atua, não acabei não mencionando, enfim, a conversa foi tão... foi fluindo, exatamente, mas dá tempo ainda. Exatamente, o EVEX também tem uma vertente que a gente apoia e incentiva a produção acadêmica de jovens pesquisadores. O nosso evento online é bem focado nisso. Então, parabéns por essa iniciativa, desejo muito sucesso para vocês. E finalmente, sobre a nossa agenda estratégica, neste ano, o ciclo EVEX 2026 tem como tema Pulsar Ibero-Americano, o ritmo da nova energia, ou seja, o tema central da edição é este. Vamos discutir com essas principais lideranças e autoridades do setor os diferentes níveis, os diferentes ritmos da transição energética, as diferentes fases e os mais diversos desafios como inteligência artificial, data centers sustentáveis, para além dos que a gente já comentou aqui, de biocombustíveis. Faltou falar sobre os data centers, você tem que voltar aqui, Caio. Os biocombustíveis, segurança e independência energética nesse tempo de guerra no Oriente Médio. A gente tem que fazer outro. Então, que tem demonstrado aí a importância do nosso Fórum de Lisboa como um ambiente de diplomacia energética, sobretudo, e de segurança aí para os países que estão conosco, segurança energética. Então, a gente vai ter, nessa agenda estratégica, com esse tema central, o EVEX Brasil em João Pessoa, pela primeira vez em João Pessoa, depois das 2 edições de sucesso em Natal, nos dias 1º e 2 de julho, no Paço dos Leões. Estão todos convidados a EJUP aqui para estar conosco, apoiando e participando com todo o know-how de sócios fundadores. E teremos em seguida o EVEX Lisboa, o nosso tradicional Fórum de Lisboa, que ganha, como eu acabei de mencionar, essa roupagem especial nesse ano de conflitos no Oriente Médio, com foco sobretudo na segurança e independência energética, nessa nova era da transição, nos dias 3 e 4 de novembro. Em seguida, ainda em Lisboa, temos a missão EVEX, que foi outro tema que a gente acabou não mencionando, que também temos esse eixo de atuação, que todos os anos nós reunimos grupos de empresários, executivos, inclusive você está convidado esse ano para conhecer esse outro eixo do EVEX, que vão para participar do nosso evento em Lisboa, e em seguida tem 2 dias exclusivos com a nossa curadoria para fazer visitas e reuniões técnicas exclusivas com entidades que fazem parte desse mercado ibérico da eletricidade e do gás natural, que é o MIBEL e o MIBGás. E em seguida, fechando a edição, o grande finale, o EVEX virtual, que você participou do ano passado, de 1 a 3 de dezembro, acesso gratuito, ou seja, para você que quer conhecimento jurídico também e transversal na área de energia, tem a possibilidade de participar
deste encontro virtual de 1 a 3 de dezembro, totalmente gratuito e online, fechando a edição com chave de ouro. Ai, que bom, fico feliz de que você tenha vindo, feliz de participar, né, e de ter essa oportunidade de divulgar o EVEX. Quero convidar você mais uma vez para conhecer o EVEX, pesquise sobre o EVEX. Os eventos anteriores são sensacionais. É possível que você encontre no YouTube as discussões que já foram firmadas naquelas ocasiões em que ocorreram. Obviamente, como é um setor regulado, como eu disse, as regulações elas vão se modificando e é importante que os novos eventos, que vocês participem dos novos eventos, para que acompanhem as discussões jurídicas e de mercado que surgem nesses eventos. E aí, muito obrigada mais uma vez, Caio, por você estar aqui. Obrigada a você que nos assistiu até agora, que ficou conosco até esse momento. E nós nos encontramos no EVEX, nos dias 1 e 2 de julho, em João Pessoa. Muito obrigado, Rossana. Obrigado a todos da EJUPcast e nos encontramos no EVEX.